Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O nosso encontro aqui diariamente tem um propósito muito específico, muito objetivo e direto: orar a Palavra de Deus. E o que significa orar a Palavra? Significa que nós vamos alinhar a nossa oração com os princípios, os valores e as promessas que Deus tem em Sua palavra para nós. Deus já deixou tudo escrito para que nós não venhamos ser confundidos diante de qualquer circunstância da vida. É isso. A palavra de Deus é o mapa, é o nosso manual de vida, para que ninguém se confunda, para que todos nós tenhamos uma só direção, para sabermos qual que é o plano, o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Então, receba no seu coração a palavra de Deus e cresça espiritualmente a cada dia. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero convidar você, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Então, se você puder, acompanhe comigo a leitura. Se você não puder acompanhar a leitura, essa referência estará na descrição do vídeo para a sua conferência. Então, vamos lá. Vamos ao que diz a palavra de Deus. Romanos 15, 4. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhe conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu consolação, ou seja, encorajamento e paciência para que nós possamos lidar com as circunstâncias da nossa vida. A palavra de Deus nos ensina sobre a perseverança. E o que significa perseverar? Significa nós passarmos pelo processo. A perseverança, ela é uma maneira que Deus nos deu para nós lidarmos com os processos da vida. Tem pessoas que elas esperam sair do problema para a solução numa virada de chave. São como aquelas pessoas que têm uma esperança muito grande de ganhar um prêmio da loteria e sair da pobreza para a riqueza da noite para o dia. Essas pessoas, elas querem evitar os processos da vida, elas querem evitar o crescimento, a maturidade, que só vem com processos, com longos, às vezes, processos e que, de certa forma, vão doer, vão trazer em nós algum tipo de sacrifício. Porque isso é a vida. Nós só vamos crescer e amadurecer de fato quando nós temos as nossas próprias experiências de vida. Você pode aprender muito com a experiência dos outros. É certo, é importante, é sábio você aprender com as experiências dos outros. Mas aquilo que você precisa passar, não duvide. Certamente você vai passar por aquilo. Todos nós vamos passar por lutas e elas fazem parte do nosso processo de crescimento e amadurecimento. E daí vem a perseverança. Tem pessoas que chegam até a mim num aconselhamento pastoral, muitas vezes, trazendo um problema muito grande, muito grave, e elas querem sair daquele encontro, daquela reunião, daquele momento de aconselhamento, já com uma resposta pronta que vai solucionar todos os problemas da sua vida. Mas, na verdade, o que essa pessoa quer é saltar os processos, evitar os processos da vida. Tem um filme muito interessante que chama Clique. E nesse filme, o ator lá, o personagem, na verdade, ele tinha um controle remoto que todas as vezes que ele queria algo, ele apertava e aquilo saltava do problema para a solução imediatamente. O filme é interessante, tem uma grande lição
para aqueles que querem evitar os processos da vida. Mas, acredite, os processos eles são inevitáveis. De uma forma ou de outra, nós vamos passar por isso. A não ser que você não queira sair do lugar. Porque é isso que acontece na nossa vida. Para que a gente venha evoluir, para que a gente venha crescer, para que nós venhamos alcançar as nossas aspirações na vida, nós precisamos passar por uma série de processos. E o próprio Deus, o Senhor, nos coloca nesses processos porque Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus quer que você amadureça, que você esteja preparado para se apropriar das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então, os processos, eles são necessários. A perseverança é essa nossa capacidade de lidar com os processos. Mas, junto com a perseverança, vem a paciência. Devemos ter paciência durante o processo de perseverança. E o que é a paciência? A paciência é como nós nos comportamos durante todos os processos que devemos perseverar. Entenda uma coisa, todas as vezes que você tenta saltar os processos e sair do problema para a solução da noite para o dia, de uma hora para outra, certamente você vai voltar a ter aquele mesmo problema, porque você não resolveu a fonte daquilo que precisa ser resolvido, que é o seu crescimento, a sua maturidade. Seria muito bom se nós pudéssemos, apenas numa virada de chave, apenas num clique, a gente ter os nossos problemas resolvidos. Seria maravilhoso. Muitas pessoas vão achar que ter dinheiro é que vai resolver os seus problemas. Muitas pessoas pensam que ter um bom emprego, ter uma boa qualificação profissional é que vai resolver os problemas da sua vida. Isso pode certamente ser uma grande ferramenta, um instrumento, mas de fato não é solução para os problemas da vida. Tem coisas que você precisa crescer, amadurecer, para que a resolução ela seja eficaz e permanente. Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja abençoado. Mas se você não crescer e não amadurecer, é como se fosse uma criança recebendo um pacote de dinheiro. Ela não sabe diferenciar o dinheiro e ela vai gastar aquilo tudo com coisas que crianças gostam. Brinquedo, bala, coisas doces, guloseimas, brincadeiras, porque é isso que criança gosta. Então, se você não amadureceu e não quer passar pelo processo, certamente você pode até chegar no lugar da bênção, mas aquilo não vai durar nas suas mãos. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que ganharam grandes prêmios na loteria e em pouquíssimo tempo estavam devendo até muito mais do que aquilo que ganhou, perderam toda aquela fortuna, porque não havia nessa pessoa maturidade suficiente para lidar com aquilo, ela não passou por um processo. Então Deus hoje está dizendo para mim e para você que os processos eles são necessários, por isso nós recebemos de Deus perseverança e paciência. A paciência é um fruto do Espírito. Você que tem o Senhor na sua vida, que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você recebeu o Espírito Santo. E o fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, diz que o fruto do Espírito tem várias virtudes, e uma delas é a paciência, a longanimidade, ou seja, essa capacidade não simplesmente de esperar, mas esperar de uma maneira específica. Como? Pacientemente. Paciência nos faz alcançar o favor de Deus. A paciência, ela nos prepara para lidar com as adversidades. Porque quando nós não temos paciência, nós entramos no lugar da ansiedade. A falta de paciência muitas vezes revela insegurança, revela medo, revela um coração cheio de incertezas e de dúvidas, porque você quer que resolve logo para você saber se vai dar certo ou não. Porém, se você está perseverando e passando pelos processos, você vai desenvolver muito a sua vida espiritual. Aqui no livro de Romanos mesmo, capítulo 5, nós voltarmos alguns capítulos aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim a palavra:
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, ter paciência, perseverar, vai fazer com que nós saiamos das lutas e das tribulações muito maiores do que nós entramos. Sairemos dali completos, plenos, perfeitos. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tiago 1, 4, e eu encerro aqui com esse texto, diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Ou seja, todo esse processo vai fazer com que você seja perfeito, íntegro, sem faltar nada. E o que é isso que não vai te faltar? Coragem, maturidade, experiência, capacidade de lidar com os grandes desafios da vida e, sobretudo, capacidade de lidar com as bênçãos e prosperar cada vez mais, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Seja lá o que você está vivendo hoje, seja lá qual circunstância, não tente atropelar as etapas, não tente fazer com que as coisas saiam do processo normal. Não tente, porque você vai tomar decisões precipitadas, você vai se perder na ansiedade e os seus problemas vão ser ainda muito maiores. Viva os processos, mas passe pelos processos com o Senhor. Passe pelos processos tendo paciência e esperando que o Senhor esteja ali te conduzindo, ouvindo a voz de Deus e tomando decisões com sabedoria e graça. E assim você vai experimentar o melhor de Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado perseverança. E cada pessoa que hoje está comigo aqui nesse vídeo, Pai, recebendo essa mensagem, que o Senhor dobre, Pai, a dose de perseverança e paciência no coração dessa pessoa. Que ela não tenha medo de lidar com as adversidades, nem com as circunstâncias, que ela não recue, Pai, que ela não fuja, Pai, dos processos, mas que ela seja encorajada nesse dia a enfrentar cada processo de sua vida e ser mais do que vencedor em todas as coisas. Eu peço o teu favor e a tua graça. Essa pessoa, Deus, que está vivendo uma crise no casamento e ela tenha do Senhor força e perseverança para lutar até a vitória. Essa pessoa que está passando por uma crise financeira, que está passando por um momento de enfermidade, que está passando, ó Deus, numa crise no seu trabalho, nos seus estudos, no ministério, em qualquer área da sua vida, que hoje ela receba uma dose, uma porção dobrada do teu Espírito Santo, dando a ela perseverança, paciência, graça e, sobretudo, que ela possa experimentar da vitória do Senhor e que ela seja plena, como diz aqui na carta do apóstolo Tiago, Deus, que ela seja desses que continuem perseverantes e a perseverança tenha ação completa na vida dela, para que ela possa ser perfeita e íntegra sem qualquer falta, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba e se aproprie dessas verdades e seja mais do que vencedor em todas as coisas. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque você vai ser esse grande canal de Deus para abençoar as pessoas. E nós continuamos aqui a nossa proposta diária, orando a palavra, porque dela procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.